Hoje falaremos sobre Topman Walkyrie, um dos Gorosei e sua traição. Fala, meus brasas de todo o Brasil, como vai essa força? Hoje vamos falar sobre esse Gorosei tão específico e o porquê ele será um traidor. Analisaremos assim o porquê ele sempre foi um traidor, o porquê ele é sempre um dos mais leais a Enmu e ter algumas considerações finais e suas ligações de como que ele vai fazer essa traição. Para iniciarmos essa teoria, pensemos o seguinte: para ele se esconder, ele teria de ser mostrado como um dos principais a conhecer o mundo de One Piece e principalmente a seguir as regras de Enmu-sama. E é por isso que ele desde o começo é um dos primeiros a sacar a sua arma. Ele esconde Nika e os D na recompensa de Luffy, mas também foi aquele que fere Sabo e mata o Rei Cobra. Mas sabemos que Oda gosta de deixar nas nuances e muitas vezes fazer a gente pensar que certo personagem ou que certa ocasião irá acontecer dessa forma, para depois, de uma forma com foreshadow ou de uma forma bem pensada, nos fazer ver ou entender outras coisas. Começamos com um detalhe em que Walkyrie e Mercury são muito diferentes, em que o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e, portanto, o mais próximo do inimigo dos Gorosei seria Walkyrie. E assim, ele também é o primeiro a tocar e comentar sobre a recompensa de Luffy. E sabemos que Oda gosta de paralelos, e neste podemos notar que Walkyrie está bem no centro. Vamos analisar esses painéis a seguir, onde podemos ver e entender que talvez Enmu que tenha ferido Sabo e matado o Cobra, mas podemos ver que a cauda não estava transformada. A cauda vinha da esquerda de Cobra e podemos ver que ela está em zigue-zague. A silhueta então é do monstro, que combina a com de Topman Walkyrie, o Gorosei. E podemos analisar nas próximas páginas a fruta do diabo de Walkyrie é um paralelo com outro traidor de One Piece. E dessa forma, vamos analisar um pouquinho mais para frente. Depois que Cobra lê a carta de Nefertari de Lily, Walkyrie o interrompe gritando e o balão de Cobra é escondido. Em Reverie, Dalton faz a mesma coisa com Apol. Aqui temos um traidor, Walkyrie e Dalton em suas respectivas histórias, que corta um rei, o Cobra e o Apol. Para sua fruta do diabo, encontrei uma yokai muito particular, o Baku. E indo um pouco além, foi o Apol que viu a transformação dos Goroseis. E segundo a lenda, o Baku tem o poder de devorar sonhos e pesadelos. Os sonhos são muito bem representados e trazidos na história de One Piece. Podemos até fazer uma certa dualidade, onde Barba Negra, ele retrata o pesadelo, a escuridão, e tudo que o mal representa, e Luffy, sendo o bom e os sonhos das pessoas. Trazemos inclusive isso nas teorias de frutas do diabo, que eu vou deixar aqui caso se interessem, onde podemos ver uma distinção nas frutas do diabo dos sonhos e as frutas do diabo dos pesadelos, onde uma tem uma aura preta e outra tem uma aura branca. Sendo dessa forma, voltando, o Baku tem o poder de devorar sonhos e pesadelos. Os sonhos são os motivos pelos quais os nossos protagonistas e antagonistas lutam. Mas há dois que se destacam, como eu disse: Monkey D. Luffy e Marshall D. Tit, esses inimigos do governo mundial. E, considerando que esse Gorosei será o traidor, ele terá que derrotar Enmu apenas ao se aliar a um deles. E tendo noção e imaginando de que a fruta dele seja essa e que ele consiga devorar sonhos e pesadelos, ele terá que optar qual caminho seguir para derrotar Enmu e aliar-se a um deles. Ou seja, se aliar aos sonhos ou dos pesadelos com Barba Negra. Dessa forma, vamos fazer um pouco mais a análise da fruta dele e outro personagem que ele se assemelha, o Barba Negra, e a fruta do hipopótamo. Tit nunca dormiu na vida, segundo Shanks, e Baku é conhecido por ser um devorador de sonhos, como já dito. O Apol e Tit devoram. Walkyrie devora sonhos e pesadelos. Barba Negra foi mencionado pela primeira vez por Dalton, que também é um traidor. Existem assim muitos links entre esses personagens. Se olharmos para as transformações dos 5 anciões, pelo menos 4 em cada 5 parecem ser Zoans. Dos 4 Zoans, há 3 que parecem ter despertado. Este detalhe muito importante determinará se o Walkyrie foi um traidor desde o início ou só se tornou mais tarde.
O yokai de Walkuri é o único que pode ser considerado uma divindade protetora entre os Gorosei. Se as ações de Walkuri forem inconsistentes com os desejos de sua Zoan, então ele não será capaz de despertar, de acordo com as palavras de Kaido sobre o despertar de Zoans. Sendo assim, explicaria o porquê que ele se tornou tão fiel e tão leal a Imu, onde ele está fazendo ações que ele não gostaria para conseguir cada vez mais poder. E aqui vemos que ele é o único Zoan que não tem uma nuvem de despertar no painel, ou não despertou, porque permaneceu fiel a Imu e, portanto, não pode se conformar com a vontade de seu Zoan. Ou ele despertou sua Zoan, mas não aproveitou o despertar para evitar suspeitas, porque não se esqueça que Baku é conhecida por devorar sonhos, mas também pesadelo. Estas duas noções são representadas através então de Luffy e Barba Negra. Nika representa o sonho, Barba Negra representa o oposto, o pesadelo. E na minha opinião, Walkuri trair Imu posteriormente seria mais interessante do que o fato dele sempre ter sido um traidor. Walkuri passa de um devorador de sonhos, inimigo de Luffy, a devorador de pesadelos, inimigo do Barba Negra, e assim sucessivamente de Imu. O pico de desenvolvimento que a Zoan mitológica do modelo Zouzou no Mi Baku pode alcançar é de que ele consiga o seu despertar, justamente com a base elementar das frutas do diabo. Sabemos que os Gorosei possuem frutas essas um pouco mais especiais e bem selecionadas, então conseguimos pensar que talvez ele consiga tirar algo essencial das frutas do diabo. E dessa forma, podemos concluir que seu papel será fundamental e que sua traição ela vai ser definitiva para o próximo Rei dos Piratas, onde se ele escolher o lado dos sonhos, ele vai estar se aliando ao Rei dos Piratas, a Joy Boy, e que ele teria informações do século perdido há muito tempo guardadas, e que ele só se fez tudo isso para conseguir alcançar seus objetivos. Ou que não, que ele vai se manter fiel a Imu e vai escolher o lado dos pesadelos, o lado do Barba Negra, e assim derrotará e fará com que o nosso principal, Luffy, tenha mais dificuldades para enfrentar. Bom, essa é uma teoria um pouco tanto quanto doida, mas chamou um pouco minha atenção e gostaria de saber o que vocês acharam. De qualquer maneira, acredito que sendo assim ou não, temos um traidor perto de Imu. Só que ainda não sabemos e ainda não vimos. Obrigado pela atenção e até a próxima.